A 10ª questão é da UERJ. Ele fala assim: a salinidade da água é um fator fundamental para a sobrevivência dos peixes. A maioria deles vive em condições restritas de salinidade, embora existam espécies como o salmão que conseguem viver em ambientes que vão da água doce à água do mar. Há peixes que sobrevivem em concentrações salinas adversas, desde que estas não se afastem muito das originais. Considere um rio que tenha passado por um processo de salinização. Observe na tabela suas faixas de concentração de cloreto de sódio. Então, ele dá aí, né, a concentração de cloreto de sódio em mol por litro, dependendo do trecho do rio, cujo rio passou por um processo de salinização, tá? Então, essa concentração aí é a concentração, no caso, mínima, né, ou faixa de concentração, para que tenha vida, né, para que tenha os peixinhos aqui sobrevivendo, tá? Aí ele fala assim: um aquário com 100 litros de solução aquosa de NaCl com concentração igual a 2,1 gramas por litro será utilizado para criar peixes que vivem no trecho Z do rio. Trecho Z do rio é esse trecho aqui, tá? A fim de atingir a concentração mínima para a sobrevivência dos peixes, deverá ser acrescentado NaCl à solução, sem alteração do seu volume. A massa de cloreto de sódio a ser adicionada em quilogramas é. Então, o que ele está falando aqui? Então, o que a gente tem que fazer? Ele quer saber qual é a quantidade de sal que tem que ser adicionada ao aquário para se chegar nessa concentração mínima aqui, né, do trecho Z, do rio. Ou seja, a concentração mínima é 0,6, concentração mínima é 0,6 mol por litro, tá? É isso aqui. Só que ele dá aqui a a concentração do aquário está em gramas por litro. Então, vamos saber primeiro, jogar tudo para massa, né, com relação ao rio, porque o rio está em mol por litro. Vamos jogar para massa, tá? O que eu sei? Eu sei que a concentração em mol por litro é massa sobre massa molar vezes volume. Então, isolando a massa, eu vou encontrar molaridade vezes massa molar vezes volume. Quem é a molaridade? 0,6 mol por litro. Quem é a massa molar do meu NaCl? Então, massa molar do NaCl vai dar o quê? 58,5 gramas por mol, tá? E aí é só substituir, né? 58,5. Quem é o volume? O volume, no caso do meu aquário, é de quê? 100 litros, tá? Então, utilizando a concentração, né, da massa, da concentração do rio lá, a massa de NaCl que eu deveria ter no aquário é essa aqui, tá? Então, é essa massa de NaCl da água do rio que eu deveria ter no aquário. Vou botar aqui, ter no aquário, tá? Então, vamos lá, fazendo essa continha, eu vou encontrar a massa igual a 3.510 gramas, que é a mesma coisa que 3,51 quilograma. De quem? De NaCl, de sal. Então, é essa quantidade de sal que eu tenho que ter no meu aquário, tá? Para se chegar a essa concentração em gramas por litro, né? Concentração em gramas por litro não, concentração em mol por litro desse trecho do rio, tá? Agora eu vou saber qual é a concentração real do meu aquário, ou seja, eu tenho a concentração real, mas qual é a massa de sal que tem nessa concentração do meu aquário? Então vamos lá, eu vou colocar aqui. Então, coloquei aí, qual é a massa de NaCl real no aquário, né? Que ele deu aqui. Eu tenho volume de 100 litros e 2,1 gramas por litro. 2,1 é a concentração, vezes 100 litros.
Fazendo essa conta, eu acho que 210 gramas é essa massa que eu tenho de NaCl real no meu aquário. Ou seja, a massa, né, que eu deveria ter 3.510 e a massa que eu tenho 210. Qual vai ser, então, a massa a ser adicionada? Eu pego lá a massa que eu deveria ter, 3.510 menos 210. Isso aqui vai dar 3.300 gramas, que eu devo adicionar ao meu aquário, que é igual, né, equivalente a 3,3 kg, porque ele está pedindo em quilograma. De quem? De sal, né? NaCl. Então, a resposta é a letra B de bola, tá? 3,30 kg. Vamos para a questão 12. Questão 12, ele fala assim, o ibuprofeno, ali deu a fórmula, C13H18O2, é um fármaco bem conhecido e amplamente utilizado, pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Cerca de 90% do ibuprofeno ministrado diariamente é excretado pela urina. Sabendo que um paciente ingeriu cerca de 2.400 mg de ibuprofeno por dia, né, ao dia, qual a concentração em mol por litro desse fármaco presente na urina de 24 horas, cujo volume total foi de aproximadamente 2 litros? Então, o que a gente sabe? Ibuprofeno. Qual é a fórmula molecular dele? C13H18O2. Qual é a massa molecular desse ibuprofeno? Se você só fizer, né, somar tudo, vai dar 206 gramas por mol. Vamos separar essa informação, tá? O que a gente sabe? Que a massa dele, que é excretada, né, ao dia, é de 90%, tá? Ou seja, 90% do que a pessoa ingere vai ser eliminado na urina. Então, o que eu sei? Eu sei que por dia o paciente vai tomar 2.400 miligramas desse ibuprofeno, tá? Por dia, ou seja, 24 horas, tá? É isso que ele está falando aqui, ó, por dia. E ele quer saber qual é a concentração do fármaco presente, né, na urina, ou seja, desses 90% aqui, nas 24 horas, ou seja, no dia. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tirar 90% desses 2.400. 2.400 miligramas equivalem a 100%, tá? Quanto vai equivaler a 90%? Fazendo essa continha, eu acho 2.160 miligramas, que é a mesma coisa que 2,16 gramas, tá? Aí ele quer saber agora a molaridade. Molaridade é o quê? Massa sobre massa molar vezes o volume. Quem é a massa? 2,16. É isso que está na minha urina, né? 2,16 gramas. Quem é a massa molar do ibuprofeno? 206 gramas por mol. Quem é o volume? Ele fala aqui, ó, 2 litros. No final ele fala 2 litros. Fazendo essa continha, eu acho 5,24 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Tá?